O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso comentarão e caçoará, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentá-lo o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a todo bem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, prezado ouvinte, telespectador, vamos saborear a palavra de Deus. Esse é o momento da gente saborear, sentir sabor na palavra de Deus. E o Evangelho começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. O que essas multidões queriam? Aqui nós temos uma grande multidão hoje. O que vocês querem? O que nós queremos? Vocês vieram de longe, lá de Igarapé, né? Prazer. Vocês vieram de longe para estar aqui conosco, levantaram de madrugada, alguns. O que nós estamos buscando? E Jesus fez um questionamento, uma reflexão para aqueles que querem segui-lo mais intensamente, mais de perto. Porque a multidão, ela se abastece da palavra de Jesus, precisa de Jesus, mas alguns têm necessidade de estar mais perto ainda de Jesus. Hoje nós celebramos com tristeza o falecimento da irmã Gertrudes. Quem aqui chegou a conhecer, pelo menos de nome, levanta a mão. Era uma irmã santa do nosso tempo, mas ela foi uma dessas que largou tudo por causa de Jesus. E aí eu pergunto você, do que você é capaz de abrir mão por causa de Jesus? Hoje vocês abriram mão de alguma coisa para estar aqui.
Todos vocês tinham coisas para fazer, mas vocês vieram. A gente abre mão de certas coisas por causa de Jesus. Mas abrir mão de certas coisas talvez não seja tão difícil. Aí Jesus vai apertando um pouco, certo? É preciso abrir mão de coisa boa. Não é só abrir mão daquilo que não presta, porque isso aí todo mundo divide abrir mão mesmo, né? Mas abrir mão de coisa boa por causa de outra melhor. Aí Jesus fala, é preciso renunciar à própria família. Não é fácil. Não é fácil a gente colocar Nosso Senhor acima da própria família. Quantos santos tiveram dificuldades com isso? São Francisco de Sales, por exemplo, era muito bonito, muito inteligente, muito capaz, filho de uma família famosa, do Castelo de Savoia, na França. O pai dele ajeitou até um casamento bom para ele, queria que ele fosse juiz, advogado. Ele deixa tudo por causa de Cristo. São Francisco de Assis, o pai dele queria que ele fosse um comerciante, não há nada de errado em ser comerciante. Só que ele não queria ser comerciante apenas, ele queria ser santo. E eu pergunto a vocês, tem um outro santo no mundo mais bonito que São Francisco de Assis? Comerciante tem muito bonito. Tem feizinho também, né? Tem feizinho também. Mas ele deixou de ser comerciante para ser único, por causa de Deus. São Geraldo, nós gostamos muito de São Geraldo, né? Começa pelos nomes. Aposto que aqui deve ter Geraldo, o Geraldo começa por mim. Tem algum Geraldo aí, ô Geraldo? Levanta a mão para ver. Aí, ó, é feijão sem bicho. É feijão sem bicho. Sempre tem um Geraldo ou Geraldo. A mãe dele ficou com medo dele seguir os padres, fechou o quarto lá de fora. Ele pulou pela janela, rapaz novo, e deixou um recado para a mãe em cima da cama: eu fujo de casa para ser santo. E conseguiu. E conseguiu. Conseguiu com a graça de Deus, né? Porque Deus vai transformando a vida da pessoa. Abrir mão de coisas é fácil. Abrir mão da família por causa de Deus é mais difícil. Mas Jesus ainda é mais radical. Para segui-lo intensamente, de verdade, é preciso às vezes abrir mão da própria vida. Mas isso é possível, Marcelo? Isso é possível. Só é possível com a graça de Deus. E eu sei, vocês também sabem, de pessoas que colocaram o amor a Deus acima da própria vida. Um deles é São Maximiliano Kolbe, que nós celebramos há pouco tempo, preso no campo de concentração, condenado à morte, 1945, por aí. Quando ele vê um pai de família chorando, dizendo: eu nunca mais vou ver a minha família, ele se oferece para morrer no lugar dele. E morreu. Prova de amor maior não há. Só vocês. Prova de amor maior não há. Que doar a vida
Talvez, meus irmãos, talvez, Marcelo, a gente nunca consiga chegar nesse ponto. Mas todos vocês, meus irmãos, vocês que me acompanham pelo rádio e pela televisão, de alguma maneira fazem isso. Quantas vezes a mãe se sacrifica pelos filhos? Quantas vezes fica sem dormir? Ainda ontem, visitando um paroquiano nosso que está lá na UPA, o filho dele ao lado dele, em pé, o tempo todo, que o pai se deixa tirar a sonda, ele não vê, ele está debilitado. Isso significa doar a vida. Talvez a gente nunca vai chegar à coragem do martírio, mas vocês todos e eu doamos a vida aos poucos. O senhor pai do Breno, que está com o coração em pedaços, o senhor doou a vida por ele. E lá no céu hoje, ele vai interceder pelo senhor e pela sua família. Aqui, meus irmãos, 5 da madrugada já tinha gente trabalhando aqui, ajudando, ontem, para limpar, para cuidar, para vocês terem um ambiente agradável. Isso significa doar a vida. Nosso Senhor olhou hoje para a multidão e disse, fez um desafio: quem quiser me seguir, tem que abrir mão de si mesmo. Não é colocar si mesmo em primeiro lugar. Mas o outro, qual o outro? Aquele que me precisa de mim, independente de ser quem seja, para servir. E digo para vocês, quanto mais a pessoa se abre a Deus, mais ela se encontra. Faleceu a irmã Gertrudes. Pergunte a ela se ela morreu infeliz. Não. Morreu feliz. Ainda ontem eu conversei com o nosso bispo, ele a visitou recentemente, e dizia, ela estava tão bem. É a alegria de quem se entregou a vida a Cristo. É a alegria de quem fez alguma coisa para Deus. É a alegria de quem viveu para Deus. Mas quanto mais vivemos a nossa vida no egoísmo, mais a gente se perde, mais a gente se embaraça, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Já ensinava o nosso São Francisco de Assis. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos que seguir Jesus é mais fácil do que a gente pensa, porque Ele recompensa, porque Ele dá força para quem o segue. De nós mesmos, gente, nós não damos conta de nada. Vocês não acabaram de ver o senhor Jair falando que ele caiu e ficou lá se debatendo no banheiro sozinho, mais de 1 hora? Foi Deus que o levantou. Se nós estamos sem Deus, nós estamos sem o que há de mais importante na nossa vida. Mas se a gente tem Deus, tudo dá certo lá no final das contas. Então busquemos a Deus com todas as forças do nosso coração, porque só Ele pode preencher de sentido as nossas vidas.